Bom tudo e bom dia. De Moscou, outono, já um pouco frio, sol e fundamental, atrás de mim, o ouro do VDNK. O VDNK, eu já gravei aqui várias vezes, é bárbaro, inclusive durante a exposição russa, no ano passado e nesse ano também. O VDNK é um parque no centro de Moscou, soviético, que exalta as grandes realizações das repúblicas socialistas soviéticas. Hoje é um parque não só visitado por moscovitas, gente da Rússia, do mundo inteiro o tempo todo. Muita gente vem aqui caminhar, andar de bicicleta, relaxar, encontros, etc. Entre os vários pavilhões, atrás tem os pavilhões da corrida espacial, que são sensacionais. E aqui atrás estão os meus dois favoritos. Ali fica o Uzbequistão e ali o Cazaquistão. O Heartland, o coração da Ásia Central. A Ásia Central do centro da Eurásia. Os meus amigos ancestrais da Ásia Central. Eu gostaria que esse fosse um Pepe Café um pouco mais auspicioso, mas é impossível. Porque a gente está no meio de uma outra guerra, que é uma guerra estendida e que faz parte das guerras eternas do Império. Eu vou fazer um pequeno background dos meus últimos dias, porque é legal dar uma nota pessoal no meio de uma tragédia ininterrupta. Eu estava em São Petersburgo até há pouco, digamos, para algumas reuniões bastante importantes e para algo que eu queria fazer há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, desde a minha última visita ao Hermitage, que foi antes do Covid. Eu queria fazer uma imersão profunda justamente nas civilizações da Ásia Central, especialmente os Scythas, Sarmatians, Alans, expedições russas do fim do século e começo do século XX que escavaram coisas absolutamente extraordinárias das antigas civilizações da Ásia Central. Bom, eu consegui fazer tudo isso em 2 dias. Eu fui o último a sair do museu. Tinha uma exposição excepcional sobre a influência da Rússia em Palmira e a reconstrução de Palmira também, como está sendo operada pelos russos. Tinha uma exposição excepcional sobre a origem do dinheiro e o transcurso do dinheiro através da história, focalizando desde a Síria e Babilônia até as diferentes civilizações asiáticas. Absolutamente extraordinário. E várias peças únicas, murais, tancas budistas que foram escavadas por essas expedições russas, especialmente as do fim do século XIX e uma grande expedição na primeira década do século XX. Então isso, claro, isso é um material de... A gente pode passar literalmente anos só explorando o que tem no Hermitage. Por exemplo, na seção de ouro xiita, que vai do século VII até o século IV a.C., tem peças da coleção pessoal de Pedro o Grande. E são peças absolutamente inacreditáveis. É uma coisa que você só vai ver mesmo no Hermitage. Bom, no meio dessa incursão cultural que vai fazer parte do meu próximo livro, que é uma pesquisa que vem de anos e que eu espero que o ano que vem eu possa começar a sentar e começar a escrever, houve o assassinato do Sheikh Nasrallah em Beirute, que vira tudo de ponta cabeça e começa de novo na guerra eterna dos talmúdicos psicopatológicos genocidas contra Gaza e a Palestina, e agora ampliando a guerra para o Líbano, que é algo que a gente sabia que ia acontecer, mas especialmente a figura única de Nasrallah,
no eixo da resistência como a face da resistência e de como isso pode ser, como será a transcendência do eixo da resistência de passar para uma nova fase. A nova fase já começou com o assassinato de Nasrallah. Bom, eu fiquei extremamente perturbado e muito triste quando finalmente confirmou-se a morte de Nasrallah. Isso foi no sábado. E quando eu saí, eu tinha deixado o meu telefone dentro do Hermitage desligado de propósito. Só quando eu saí, no começo da noite, veio a confirmação. E, bom, eu fui para uma longa caminhada por São Petersburgo. É impossível, mesmo para um analista, mesmo para meus 40 anos de experiência pelo mundo inteiro, quando acontece algo assim, você tem que parar para refletir cuidadosamente. E o que você vai escrever no calor de tudo que aconteceu. Bom, no meio da noite eu perdi o sono, eu sentei e escrevi a minha coluna, que infelizmente demorou para ser publicada, ela só saiu na segunda-feira à noite, horário de Moscou. O título, essa altura já deve estar sido traduzida no Brasil. O título é mais ou menos Nasrallah como mártir e lenda e como o eixo da resistência prepara o seu, na verdade, renascimento. A história, é praticamente impossível resumir essa história em um curto Pepe Café. Mas duas informações essenciais para essa nossa primeira abordagem. Em resumo, essa é uma guerra israelense-americana, é uma guerra americana porque a luz verde veio de Washington antes do assassinato de Nasrallah, é uma continuação da guerra total no oeste da Ásia, com o objetivo não apenas de atacar o Hezbollah frontalmente, mas armar uma armadilha para trazer o Irã. E aí os Estados Unidos poderiam entrar numa guerra total contra o Irã, porque o Irã, entre aspas, atacaria Israel, e eles não estão comprando essa armadilha no momento. E para tudo isso começar a florescer como floresce agora, era necessário desabilitar o Hezbollah de uma certa maneira e assassinar Nasrallah. Bom, antes de começar essa nossa mini retrospectiva da guerra em andamento, da guerra expandida em andamento, muito importante, inscrevam-se no canal, no YouTube. Está aumentando, evidentemente, breve, acho que esse mês faz um ano. Esse pesadelo no oeste da Ásia, mais uma vez, não é apenas uma incursão dos talmúdicos psicopatológicos em território soberano libanês, o que é uma invasão do Líbano na prática, que não vai ser condenada pelo Conselho de Segurança da ONU. Podem marcar isso. Ninguém na ONU vai dizer isso é uma invasão ilegal de um território soberano. Primeira coisa. Segundo, luz verde totalmente dada já há algum tempo, não foi nessa semana, a luz verde foi dada há algumas semanas, diretamente da Casa Branca, por 2 assessores do zumbi que continua na Casa Branca. Rothstein, judeu, sionista, é um assessor presidencial, e Brett McGurk, que é o coordenador da política, entre aspas, exterior da Casa Branca em relação ao Oriente Médio, o que nós todos analistas chamamos Oeste da Ásia, que é a denominação correta. Ou seja, tudo o que está acontecendo agora já foi decidido entre Washington e Tel Aviv há semanas atrás. E isso inclui todos os detalhes da operação. A Operação Pager do Mossad, evidentemente, que não desabilitou o Hezbollah, porque as comunicações mais sensíveis do Hezbollah, os comandantes não usam pagers ou walkie-talkies. Eles têm a sua própria rede de fibra ótica. Mas matou muitos civis. Não se esqueçam, essa é sempre uma guerra do terror.
Não é a guerra contra o terror lançada pelos americanos em 2001, logo depois do 11 de setembro. Essa é a guerra do terror de Israel e dos Estados Unidos, conjuntos em diversas latitudes, mas especialmente focalizada no oeste da Ásia. Então isso é número 1. Número 2, que é uma questão extremamente séria. Como a segurança do Hezbollah, que é uma das melhores do mundo, foi infiltrada? E como isso levou ao assassinato de Nasrallah? Ok, eu vou dar a versão curta, porque é uma história extremamente complicada. Na verdade, as forças, a IDF israelense, as forças armadas israelenses, elas dependem de inteligência. E onde Israel realmente excede, boa parte do mundo, pelo menos, para ser diplomático, é em inteligência, sistemas de inteligência, inteligência artificial e, em alguns casos específicos como esse, agentes infiltrados, pagos regiamente. E o que aconteceu foi uma coordenação de na verdade, companhias israelenses, três companhias separadas, agindo separadamente, mas em conjunto. São as unidades 9.900, 8.200 e 504. Cada uma delas é especializada. A 9.900 é especializada em inteligência visual, satélite, imagens aéreas e identificar locais, como é que chama, alvos estratégicos. A 8.200, e essa é muito competente, é especializada em inteligência de sinais, SIGINT, Signal Intelligence, inteligência de sinais, e guerra eletrônica, cyber war, guerra cibernética. Eles usam tudo, eles interceptam comunicações, inteligência de diversas fontes eletrônicas, operações cibernéticas de todo tipo. Os caras são bons, os caras são bons. E a unidade 504 é inteligência humana e eles se infiltraram dentro do Hezbollah. Um processo de anos, mas conseguiram. E é possível, isso não está confirmado por ninguém, nem em Israel, nem no Líbano, nem, obviamente, pelo Hezbollah, que eles tinham informantes não só dentro do Hezbollah, mas como no sistema de segurança em torno de Nasrallah, que sempre foi um dos mais sofisticados, se não o mais sofisticado do planeta. Então, essa integração, esse network integrado de inteligência israelense, e aí o crédito tem que ser dado à competência dessa operação, foi o que permitiu identificar tudo o que estava acontecendo em vários pontos chaves do Hezbollah em Beirute. E o pior ainda, essa reunião muito importante nesse prédio denominado, importante o nome do Khatam al-Anbiya, que é o quartel-general, é um dos quartéis-generais, de centros de comando do Hezbollah em Beirute, e o comandante desse centro era o comandante Shukr, que foi justamente assassinado pelos israelenses no dia 30 de julho. Ou seja, esse é um processo que vem, pelo menos, se desenrolou pelo menos durante 2 meses, com todas essas conexões. Eles identificaram quem eram os comandantes, fizeram a lista, foram atrás de todos os alvos, eliminaram todos os alvos e chegando à eliminação do Sheikh Nasrallah com todo mundo que estava nessa reunião importantíssima nesse quartel-general, o que do ponto de vista deles é decapitar toda a estrutura de comando do Hezbollah. Mas isso é PR, isso é guerra de propaganda. Todos esses comandantes e todas as suas redes, eles têm designados os sucessores. Ou seja, não é você matando todos os comandantes que o sistema como um todo vai colapsar. Lembre-se da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos mataram todos os Vietcongs que eles podiam. E eles se regeneravam o tempo todo. É uma rede, é um rizoma, é espalhado
underground em diversas maneiras, em diversos níveis, com vários graus de sofisticação, que na maior parte dos casos, infelizmente não nesse, eles conseguem evitar infiltração. Mas nesse caso teve infiltração e teve infiltração humana. Combinado com satélite, eles conseguiram fazer esse ataque com 85 bombas, inclusive as Bunker Busters de 2.000 libras, mais de 3 toneladas, soterrando literalmente não só o prédio, o quartel-general do Hezbollah, como 6 edifícios, praticamente um quarteirão inteiro em Beirute. Bom, isso é muito importante, essa cronologia de como isso aconteceu, porque Hezbollah vai aprender muito. E não só vai aprender para se reorganizar, mas vai entender finalmente que o ponto X da história toda é inteligência, onde Hezbollah sempre foi primordialmente entre os melhores do mundo. Dessa vez, eles foram as vítimas. O uso de inteligência de Israel, nesse caso, para a agenda, para a grande agenda, a lógica interna dos talmúdicos psicopatológicos é que se você elimina a resistência, se você elimina o comando de Hezbollah, você elimina a resistência. Não. A lógica de um movimento de resistência sofisticado como Hezbollah é a capacidade infinita de regeneração. E Nasrallah, ele mesmo, nos últimos meses já estava delegando funções extremamente sofisticadas para vários comandantes e subcomandantes. Inclusive os subcomandantes que não foram assassinados pelos israelenses nesses últimos dias, nessa última semana. Bom, isso leva à continuação da guerra total, que é a invasão do Líbano, que no momento não será uma invasão do Líbano, porque os melhores generais israelenses sabem que se houver uma invasão do Líbano, vai ser um absoluto desastre para a IDF, porque eles não têm experiência de combater um adversário muito bem preparado como Hezbollah e num terreno que eles não, primeiro de tudo, não conhecem. A única coisa que Israel sabe fazer bem é bombardear. É uma máquina de bombardeio. Bombardeio, como vocês sabem, especialmente civis. Em Gaza, a maioria absoluta das vítimas são civis, incluindo mulheres, crianças, anciãos, trabalhadores de hospital e até jornalistas. Bom, o que isso, na cabeça totalmente demente desse gabinete de guerra eterna em Tel Aviv, é que isso vai mudar as regras do jogo em benefício de Israel. E os americanos os apoiam totalmente. Bom, essa guerra limitada, declaração de Tel Aviv e de Washington, do ponto de vista do eixo da resistência, é uma guerra ilimitada. Ela está numa nova fase agora. Ninguém sabe até onde, não é nem estratégia, porque eles não têm estratégia, eles usam táticas, porque a grande estratégia não pode ser mencionada em lugar nenhum. Todo mundo que acompanha por dentro a cabeça demencial, psicótica, desses fanáticos em Tel Aviv e em Israel sabe que as duas agendas principais, interligadas, são extremamente sérias do ponto de vista de praticamente provocar uma guerra contra o Islã inteiro. Eles querem, primeiro de tudo, exterminar, eliminar, expulsar a população não só de Gaza, como da Cisjordânia, anexar tudo para o projeto de Grande Israel e, mais do que isso, muito pior, anexar o Líbano, o máximo do Líbano que eles puderem, porque a agenda principal é Eretz Israel, a Grande Israel, que não tem praticamente limites.
no sistema israelense não há definição de fronteiras. Eles resolvem onde eles querem as fronteiras. Do ponto de vista de lei internacional, é um absurdo total. É condenado pelas Nações Unidas? Sim, mas não acontece absolutamente nada. E, especificamente, em Gaza, e o que seria o estopim de uma guerra contra o Islã inteiro, e aí o Islã vai ter que finalmente se juntar, todos os países da Organização da Cooperação Islâmica, eles querem basicamente destruir Al-Aqsa, destruir a mesquita de Al-Aqsa e, em cima dos escombros e das ruínas, construir o famoso terceiro templo. Ou seja, é impossível qualquer tipo de discussão diplomática ou racional com fanáticos desse calibre é absolutamente impossível. E, especialmente considerando que tudo isso é apoiado, não só viabilizado na medida do possível por esse gabinete genocida em Tel Aviv, mas facilitado e impulsionado por basicamente uma milícia gigantesca de 800 mil colonos na Cisjordânia, armados até os dentes. Bom, a história nos dá exemplos de como atores racionais lidam com infecções bacteriológicas desse tipo. A gente está longe de uma solução ainda. Ou seja, muita gente vai sofrer e muita gente vai ser literalmente exterminada em grande parte do oeste da Ásia. O Irã, com todos os seus problemas internos, inclusive esse novo presidente que, não diplomaticamente, eu digo, do ponto de vista de um analista que acompanha o Irã desde os anos 90, é um frouxo. E o Ayatollah Khamenei não está gostando nada dessa história e vai haver repercussões. Você vê um presidente do Irã que vem a público dizer que fomos enganados pelos americanos. Claro, vocês estão sendo enganados pelos americanos há mais de 40 anos. E tem gente que, inclusive o próprio presidente do Irã, que não aprendeu ainda. Eles nos prometeram que se nós não atacássemos em coordenação com o assassinato de Ismail Haniyeh do Hamas em Teherã, eles iam promover um cessar-fogo em Gaza, iam convencer os israelenses a um cessar-fogo em Gaza. Para você cair numa armadilha como essa, me desculpe, eu prefiro não entrar em adjetivos, mesmo não sendo um diplomata, eu sou um analista. Bom, eu queria terminar pelo menos com um ângulo um pouco mais auspicioso. É complicado, é difícil, eu vou tentar. A cúpula dos BRICS é daqui a 3 semanas, menos de 3 semanas. Como os BRICS podem tentar botar a pedra filosofal de construir um mundo alternativo, equânime, justo especialmente, e não submetido a essas regras e essa ordem que pode ser mudadas a qualquer tempo e, sobretudo, totalmente subjugado ao lobby e ao projeto sionista, como demente como seja em todas as suas vertentes. Como você pode construir esse mundo quando justamente esse projeto sionista, com os americanos dando todas as linhas verdes possíveis e imaginárias, está envolvido em uma guerra total que ameaça convulsionar todo o oeste da Ásia, onde tem justamente um dos principais novos membros dos BRICS, o Irã, e a possibilidade de trazer outros mais tarde para os BRICS, onde a Arábia Saudita e os Emirados estão nos BRICS também e com uma atitude extremamente ambígua em relação ao que acontece em Gaza. Então tudo isso é muito complicado do ponto de vista geopolítico. Os BRICS têm que começar a se afirmar como um mecanismo alternativo às Nações Unidas, o que é um projeto desmesurado, mas não existe outra saída. Eles têm, ao mesmo tempo, que se coordenar como estabelecendo um novo sistema geoeconômico, um novo sistema de pagamentos, um sistema de pagamentos alternativo, um sistema de... não uma moeda, não vai haver uma moeda BRICS tão cedo, não é por aí. É um sistema de pagamentos, é um novo sistema financeiro envolvendo os BRICS e os associados aos BRICS e depois, no estágio final, o sul global inteiro progressista, escapando da dominação do sistema financeiro internacional
pelos americanos e, fundamentalmente, pelo lobby zionista financeiro, que é esse que domina mesmo. Então, essas próximas 3 semanas vão ser extremamente tensas, tão tensas quanto a possível expansão dessa guerra eterna no Líbano e a destruição que isso vai causar ao povo do Líbano como um todo, xiitas, sunitas, cristãos, drusos, etc. A reação do Irã, a não reação do Irã, como isso vai ser recalibrado mais uma vez, porque, de acordo com as nossas melhores informações, o Ayatollah Khamenei está furioso com o que está acontecendo. Ele sabe das infiltrações no Hezbollah e ele sabe das infiltrações dentro do Irã também e das infiltrações dentro dos guardas revolucionários também. Então, a gente espera uma arrancada de resposta do Irã, não vai vir tão cedo. A retórica vinda de Teherã é que nós vamos escolher o momento adequado. O momento adequado era ontem. Então, o momento adequado pode ser a longo prazo, mas vai ter que ser estabelecido em novos termos, porque eles e o eixo da resistência como um todo, como o Sheikh Nasrallah, em todos os seus discursos, frisava o tempo todo, essa é uma guerra contra um inimigo implacável. Haverá inúmeras perdas do nosso lado, o eixo da resistência, mas nós não vamos recuar. Não só em relação à defesa da Palestina como um futuro país soberano, realmente, como a defesa do eixo da resistência como um todo, contra um sistema absolutamente iníquo, desigual, violentíssimo, barbárico totalmente, e esse é um dos últimos focos de resistência verdadeira à dominação total desse poder ilimitado, deste lobby americano-atlanticista, zionista financeiro. Bom, então a bola está no campo dos BRICS. Daqui a menos de 3 semanas a gente vai acompanhar em detalhe até a cúpula dos BRICS em Kazan. E eu deixo vocês pelo menos com um auspício taoísta dos meus 30 anos de viver na Ásia. Tudo está em desequilíbrio o tempo todo, o budismo nos diz que tudo é impermanente também, então está na hora de encontrar, no meio desse desequilíbrio forçado, provocado pelas guerras eternas, um mínimo de equilíbrio interior em todos nós e em todos os governos progressistas do mundo, para reverter essa situação para um mundo melhor. Do VDNK, Lenin está aqui atrás de mim. O que fazer, diria Vladimir Ilyich. O que fazer é continuar na luta. Bom, outono, sol, Moscou, até a semana que vem. Inscrevam-se no canal, porque na semana que vem vai ter bombas, com certeza, em todos os níveis. Muito obrigado. Até. Tchau.